Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, o São Paulo não joga, mas tá cheio de notícia. Luciano Caleri, Michel Araújo, dívida e muito mais. Então vambora pro vídeo! Conseguiu no São Paulo. Quem diria, hein, Eduardo? Dar uma aprumada e foi e tal. Dança, hein? Hora de falar do São Paulo. Balanço e o que vem por aí. Temos telas? Temos telas. Balanço da temporada do Tricolor. O Tricolor segue vivo em 3 competições em 23. Tem 17 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. No Paulistão foi eliminado nas quartas pelo São Bernardo. Água Santa. Água Santa, desculpa. Está em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, já esteve melhor. Já esteve pior também, mas já esteve melhor. É o líder do seu grupo na Copa Sul-Americana, com ótimas chances de terminar em primeiro lugar. Ele pode perder até por 2-0 o seu jogo no Morumbi contra o Tigre. Acho que se empatar 3, vai para os outros critérios, aí eu já não sei mais. Enfim, 3 gols. 3, que seja. Então tá com a vaga bastante encaminhada, apesar daquele susto contra o Sport, ok. E ele enfrenta o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil. Talvez tenha sido o time mais azarado desse sorteio. Tenha sido o São Paulo, pegou simplesmente o melhor. Teve 2 técnicos até agora. O Rogério Ceni teve 17 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Vale lembrar, claro, que o Rogério Ceni pegou a fase de Campeonato Paulista, com muitas vitórias e tal, né? A fase mais fácil mais fácil e com mais espaço da temporada. Caiu, chegou o Dorival, que já tem 15 jogos, com 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. 3 derrotas. Grêmio, Palmeiras e Sport. São as 3 derrotas do São Paulo. O São Paulo entra na data FIFA com 2 derrotas no lombo, que não é nada bom, né? As contratações para o ano. O time contratou bastante. Erisson, atacante. A gente pode falar onde que ele está nesse momento, departamento médico. Rafael, goleiro, assumiu a posição e parece que o São Paulo, desde o Rogério Ceni, não tinha um goleiro tão confiável. O Wellington Rato, atacante, entra e sai do time. Marcos Paulo, atacante, tem sido bem aproveitado pelo Dorival, muito mais do que com o Rogério. Michel Araújo, atacante, também vem sendo muito utilizado pelo Dorival, mas já vinha utilizado pelo Rogério. Alan Franco, entre altos e baixos, agora está na fase de baixo, depois das falhas que cometeu contra o Grêmio. O Mendes, com o Rogério, era titular quase, com o Dorival está lá fazendo serviços burocráticos, sei lá. O David, atacante, se machucou, voltou agora e até tem entrado bem, né? Caio Paulista, talvez seja das melhores coisas do Dorival até aqui. Acho que ele melhorou bastante o Caio Paulista, que virou titular do time. Ramos, lateral, que veio lituano, não vive bom momento. E o Pato, que foi contratado. Não tem data para estrear ainda, mas está tentando se recuperar fisicamente e tal. Não está aí o Pedrinho, que teve seu contrato rescindido. Ele veio como reforço, teve aquela questão toda da violência contra a namorada, teve o seu contrato rescindido, agora reatou com a namorada, sei lá o quê. Mas processando o São Paulo. Está processando o São Paulo pela demissão por justa causa. Muito bem, tá aí, ó. Contratações, o que aconteceu, os técnicos, Arnaldo. Indiscutivelmente, é um time melhor do que o Rogério deixou. Isso não se discute. O que se discute sempre e vamos até onde, né? Mais fácil comparar que o Corinthians, né? São 2 trabalhos praticamente com os mesmos jogos, mas também os números são parecidos. Você fez o asterisco necessário, o Rogério pegou a parte mais fácil da temporada, o estadual. Foi o cara que reformulou todo esse elenco. Eu acho que ninguém contratou tanto como o São Paulo e nem dispensou tanto quanto o São Paulo, né? E o Dorival assume, assim como o Luxemburgo, que chegou um pouco depois, assume só com jogos. 12 contratações. Só com jogos. Eu acho que o começo dele foi muito bom, mais ou menos como ele vinha fazendo nos clubes, rápido acerto, tal, conexão, melhor de ambiente, confiança. Agora o São Paulo está numa situação de, como você falou, teve um bom tempo de invencibilidade. Quando vieram os adversários mais difíceis, o time perdeu do Grêmio e do Palmeiras. Já tinha perdido do Sport, esse jogo que assustou. Então, nas últimas 4 partidas, são as 3 derrotas. 3 derrotas em 4 partidas, as últimas 4. Ganhou do Tolima de 5-0. O que dá para entender nessa pausa é que
para retomar em 3 frentes com aquela situação, o São Paulo vai precisar de jogador, um pouco mais de jogador. Podem vir do departamento médico, alguns recuperados, ou uma ou outra contratação. Estava tentando lá o Marinho, parece que não vem mais, talvez, está em litígio com o Flamengo e tudo mais. Diferentemente do Corinthians, não tem como descartar uma das competições, né? Porque a situação no Brasileiro ela não é desesperadora, como chegou a se imaginar no momento de queda do Rogério. O time está classificado na Copa do Brasil para jogar um clássico, não tem como tirar o pé. E na Sul-Americana ele está virtualmente em primeiro lugar, não teria que jogar o play-off mais 2 datas. E aí vai ter que ver com quem vai se trombar na frente no cruzamento, no sorteio. O cenário, curiosamente, é muito parecido com o do ano passado a essa altura. São Paulo, também com um elenco não espetacular, numeroso como é o desse ano, com menos lesões, é verdade. Chegou em 3 competições mais ou menos nesse mesmo período da temporada. E aí o Rogério, curiosamente, depois de perder um jogo para o Palmeiras, optou pelas Copas, por concentrar esforços nas Copas. Se o Dorival vai fazer isso, não sei, sinceramente. Acho que depende um pouco de como for. É curioso, porque aí acho que a situação para todos os times terá essa... Para todos os times em 3 frentes. São poucos agora, hein? São poucos times em 3 frentes. Eram vários. Para todos os times em 3 frentes, eles terão os 2 jogos do Brasileiro colados, meio de semana, final de semana, e aí mata-mata nas outras competições. E como o São Paulo vai estar no Brasileiro depois desses 2 jogos, o Corinthians pega Santos e Atlético Paranaense, o São Paulo pega Atlético Paranaense e Cruzeiro. Talvez determine como o São Paulo vai lidar com o Brasileiro dali para frente. Para mim, o único time que soube lidar até agora com as 3 frentes de forma cirúrgica foi o Palmeiras. Até para fazer um descarte. Fez o descarte. O Mancini ficou louco aqui, mas era uma situação talvez muito específica lá de altitude, La Paz e tal. O Palmeiras fez um descarte, além de tudo ele consegue fazer um revezamento durante os jogos, que ele permite a manutenção de quase todo o time titular nas partidas, o que é uma grande virtude da comissão técnica do Abel Ferreira. O Dorival, ano passado, no Flamengo, ele teve também 3 frentes. Porém, era o Flamengo, né? Com elenco. E ele fez um time reserva no Brasileiro pactuado com os jogadores. Inclusive, o jogo com o Palmeiras, nossos companheiros, assim, os líderes quiseram que o time reserva, numa semana que tinha jogo pelas Copas, que o time reserva fosse mantido contra o Palmeiras. E nem perdeu do Palmeiras, nem empatou até. Mas era o jogo confronto direto que ele podia... Dessa vez ele não tem elenco, time para fazer um time reserva no Brasileiro. E flanar ali. Ele muitas vezes vai ter que fazer opções. E acho que essa situação, até agora, ela não se revelou tão assim... em termos de pressão para ele fazer essas escolhas, e tentou procurar lidar com isso, colocando quase sempre os titulares em São Paulo e uma mescla fora de São Paulo, até de sistema tático um pouco diferente fora de São Paulo, mas talvez agora ele tenha que fincar o pé numa das canoas, entendeu? Levando em consideração que o confronto da Copa do Brasil é um dos mais difíceis, só que é um clássico, então você não tem como levar meia boca, a frente menos provável é a Copa do Brasil. O Brasileiro, se o São Paulo acho que terminar melhor do que terminou no ano passado, se classificando para a Libertadores, já é um ganho pelo que a temporada se avizinhava. E na Sul-Americana depende muito do caminho, né? O que parece a Sul-Americana até agora? Que vai ter mais gente interessante do que a Sul-Americana do ano passado. São Paulo na Sul-Americana do ano passado pegou 2 times do Brasileiro que caíram até chegar à final. Pegou o Ceará e o Atlético Goianiense. Não me parece ser o caminho dessa temporada. A ver. Depois de uma novela de 1 bilhão de capítulos, Arnaldo Ribeiro, Marinho, pelo jeito, não vem, é isso. Acabou a novela e o Marinho não virá ao São Paulo. Boa tarde, satisfação. Boa tarde, satisfação. Na verdade, antes de responder sobre o Marinho, eu sempre digo, o melhor momento de um clube de futebol, quando o clube de futebol está deteriorado, é quando ele joga. Quando ele não joga, é o pior momento. Então, eu odeio data FIFA. Nós voltaríamos rapidamente, sempre com, provavelmente, más notícias, né? E a do Marinho, aí você pode julgar se ela é boa ou má notícia, não contratação, porque, de fato,
era uma contratação polêmica, né? A questão é a seguinte, Tironi, o Marinho estava próximo do São Paulo por um acordo do São Paulo com o seu empresário e com o jogador e a liberação do Flamengo, certo? Isso estava meio costurado. No São Paulo ele ganharia bem menos que ganharia no Flamengo. Porém, já há alguns dias, o Marinho e a sua advogada tinham entrado com uma medida protetiva em relação ao Flamengo para que o Marinho recebesse o que estava prometido no contrato anterior dele com o Flamengo. Na prática, entre ir para o São Paulo ganhando menos e ficar no Flamengo ganhando mais, mesmo que já tenha sido dito publicamente pelo Sampaoli que não vai contar com ele, isso foi dito na última partida, depois do jogo contra o Grêmio, a advogada e o staff do Marinho preferiram bancar a continuidade, o grande salário, um dos maiores do elenco, você tem uma ideia, lá. Sim. E ficar até o final do ano. Ele já foi, depois dessa medida, reintegrado ao elenco, foi obrigado a ser reintegrado ao elenco, o Flamengo foi obrigado a reintegrá-lo. Então, o Marinho passa a ser, em tese, uma carta fora do baralho, a não ser que aconteça uma reviravolta inesperada. O São Paulo já não está contando mais com ele, tinha dado até um prazo, até o final da semana, para ele resolver as pendências com o Flamengo. Não foi isso que aconteceu, pelo contrário. O Marinho preferiu e seus advogados insistirem no pedido de reintegração. Acabou acontecendo, então o Marinho, que seria um dos reforços do São Paulo na janela, não vem mais. O Dorival falou que era o plano A. Eu, sinceramente, não sei se tem plano B ou plano C aí na mira. Bom, vamos lá. Algumas questões. O Marinho é um cara de 33 anos, né? Não é um jovem e tal. Então eu consigo até compreender o cara. O cara vai lá, tá ganhando uma bolada no Flamengo, os maiores salários do Flamengo. O cara fica lá até o fim do ano, em vez de ir para um outro clube que ele deveria até jogar mais, de fato, mas ia ganhar menos e tal. Eu acho que por essa opção dele mesmo da carreira, né, também vamos combinar que não é um cara que tá com aquela fome, né, de jogar bola e tudo mais. Eu acho que isso conta, né, positivamente falando, o fracasso na negociação conta positivamente nesse sentido. Não era um cara que tá chegando com um prato de comida na frente, preciso render e tal. O cara pensou claramente na grana e no contrato que ele tem com o Flamengo para continuar por lá, mesmo que não jogue. Né? Até porque, né, só para emendar o seu primeiro raciocínio, desculpe te cortar, mas acho que você tem total razão, tem aquilo, ele é um jogador daqueles que despontou para o futebol, para times de Série A, já numa fase da carreira mais tardia. Exatamente. Ele então, não ganhou tanto dinheiro com o futebol ainda, nesse raciocínio todo. Ele é o maior contrato da vida dele agora, é isso aí. Exatamente, tem que fazer o seu pé de meia e tal, e aí eu acho que aí tem um olhar que o jogador tem para a carreira, né? O cara tá afim de jogo, não tô duvidando que esteja, mas na hora da dividida ali ele resolveu fazer o seu pé de meia, seja feliz, tudo bem. Então também não acho um negócio, perdemos o Marinho, não estamos falando de um grande cara, embora seria um cara que o Dorival queria, né? Eu quero o Marinho, tudo mais, como também topou o Pato. Então, sim, tem a situação do São Paulo e tal, mas o Dorival não é exatamente o Sampaoli, né, que vai pedir não sei quantos jogadores. Oferecer esse daí, ele topou. Tanto, essa turma, né, tanto que a palavra do Dorival, a última, foi prefiro que não vendam do que comprem, né? Foi mais ou menos o recado que ele passou, né? E eu assino embaixo, entre trazer o Marinho e perder o Beraldo, eu prefiro não, entre trazer o Marinho e não perder o Beraldo, eu prefiro não perder o Beraldo, ou não perder o Pablo Maia, por exemplo, ou algum outro jogador, eu também prefiro. Eu acho que o São Paulo sobrevive sem o Marinho, eu acho que ele mudaria o caráter o tal do time dessa forma para ser um cara imprescindível, não acho mesmo. Então, esse é um ponto. Agora, essa desistência também do São Paulo, vamos dizer assim, tem alguma relação, Arnaldo, com o fato da grana que ainda o São Paulo deve para os jogadores? Então, eu acho que digamos, a postura tímida do São Paulo no mercado, o Pato é um reforço por contrato de produtividade, certo, Tironi? O Marinho seria sem pagar direitos por um salário menor do que ele ganha no Flamengo e não o teto que ele ganha no São Paulo. E já há algum tempo, isso é mais até nesse ano, depois da reformulação toda, a diretoria do São Paulo, de fato, está sem cara para investir em jogadores novos quando ainda deve direitos de imagem para o elenco. O que aconteceu do ano passado? Todo mundo me pergunta, inclusive você,
O São Paulo não tinha zerado as dívidas com os jogadores? Pois é. Pois bem, o São Paulo tinha zerado no final do ano passado as dívidas passadas com os jogadores da época da pandemia, não as dívidas em tese correntes. Então o que acontece? O São Paulo, ele nesse ano de 2023, ele não esteve em dia com os jogadores atuais em nenhum momento, na sua totalidade. Porque o direito de imagem não é o salário na carteira. Ok, não é o salário na carteira. Então o salário na carteira está em dia. O que não está em dia, mais uma vez, são os direitos de imagem. E o São Paulo, ele adota uma tática que eu acho, pode ser até pactuada com o elenco, mas eu acho que é uma vergonha, que é, quando está chegando perto para estourar 3 meses e entrar de atraso e entrar no limite da ruptura de contrato unilateral, ele acerta 2 dos 3 meses, ou 1 dos 3 meses, e assim vai. Pode, segundo a diretoria, nós vamos até fazer entrevistas sobre esse tema. Pode até estar pactuado. Agora, se está pactuado dessa forma, inevitavelmente, não dá para pensar que seja fácil contratar um jogador pagando uma grana se você está atrasado com os demais. E outra, você lembra quando eu te contei o ano passado, quando o Manchester United contratou o Antony, que os caras fizeram festa no vestiário do São Paulo, que daí eles iam receber. Tá? Então, essa diretoria, com um ano que vão combinar, até agora está superavitário por bilheteria, classificação na Copa do Brasil, classificação na Copa Sul-Americana, não tem desculpa, né, meu velho? Não tem desculpa, você concorda? Claro. Não, e o São Paulo está atrasando essa parte dos direitos de imagem, né, que é a maior parte do salário. Então o São Paulo tem esse atraso, conversa de bastidor, né, jogadores se falam e tal, e essa informação, né, do 3º mês de atraso acabou vazando, né, como eu falei, o Marcelo Razan, sempre bem informado, trouxe essa notícia, mas por outro lado, né, o que eu posso trazer para vocês aqui é uma promessa de que o São Paulo vai pagar 2 desses 3 meses atrasados agora, no final do mês, né, assim, no dia 20, 25 de junho, o São Paulo tem essa promessa com os jogadores de pagar esses 2 meses atrasados, e aí você fica com um ali, você paga quando entrar uma premiação, uma coisa assim, um dinheiro novo que entra, o São Paulo paga, né? Tanto que na Copa do Brasil, quando o time se classificou para as quartas de final, o São Paulo, pelo menos foi o que a diretoria do São Paulo disse, queria usar essa grana de premiação, o Pix da CBF, para pagar dívidas, né? Só que o São Paulo não tem só as dívidas do elenco atual, né? Desses jogadores que estão lá trabalhando, estão no dia a dia do São Paulo. São Paulo tem muitos acertos com jogadores que foram embora, né? Por exemplo, Miranda, que estava lá outro dia no CT, tem dívida. O próprio Reinaldo, que outro dia fez um gol no São Paulo. Os acordos que o São Paulo fez, né? Com o próprio técnico Rogério Ceni também tem um acordo de pagar. Então você tem o São Paulo tem muitas dívidas. É uma situação complicada. Mesmo o São Paulo no mercado aí tentando trazer reforços pro Dorival Júnior. Então é uma engenhoca, é um toma lá da cá, é um cobertor curto, que aí é uma questão de gestão dessa atual diretoria, tentando aí arrumar a casa financeiramente, minimamente, né, para o clube ter uma sequência. Então essa é a promessa. O São Paulo atrasa, o São Paulo tem essa consciência, tem um diálogo aberto com os jogadores, e aí a promessa de pagar no fim do mês. Se não pagar até o mês que vem, aí junta 4, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Mas o São Paulo tem essa promessa, né, pelo menos me garantiram, que o São Paulo vai pagar 2 meses já nos próximos dias, nas próximas semanas, para o negócio não virar uma bola de neve, certo? Deixa seus comentários aqui sobre essa notícia, que não chega a ser uma grande novidade no São Paulo, né? O São Paulo nos últimos tempos tem sido assim, mais uma vez atrasos salariais com o seu elenco. E esse papo de que o meio atacante Lázaro, revelado no Flamengo e contratado na temporada passada pelo Almeria, pode pintar no São Paulo. Durante o programa do Nicola dessa terça-feira, pelo menos 3 São Paulinos me perguntaram sobre essa história. Fui questionar um dirigente do São Paulo e depois que eu fui entender que essa notícia surgiu nas redes sociais de uma conta no Twitter que foi criada para checar informações publicadas pelo São Paulo. Vamos lá. O Lázaro é aquele meio atacante, revelado nas categorias de base do Fla, hoje com 21 anos de idade, que surgiu muito bem com a camisa rubro-negra. Pelo time principal na temporada passada foram 45 jogos, 8 gols e 7 assistências. Ele foi vendido para o Almeria da Espanha por 7 milhões de euros. Primeira temporada dele por lá acaba de terminar com 20 jogos e 6 gols. Ele inclusive termina a temporada em alta como titular, seu contrato com o Almeria só se encerra em 2028. Achei meio esquisita a possibilidade de o atleta ser liberado por empréstimo para jogar no São Paulo em meio a essa fase de adaptação ao futebol espanhol. De qualquer forma, fui checar com o dirigente do departamento de futebol do São Paulo e a resposta foi notícia furada.
Não tem absolutamente nada entre São Paulo e Lázaro. O tricolor busca alternativas para um camisa 10 e para um jogador de velocidade pelo lado do campo, especialmente depois do não acerto com o Marinho. A busca voltou a estacar zero. São Paulo, por conta da questão financeira, há pouco dinheiro no clube, vai precisar buscar bastante um reforço interessante. Vou começar falando das últimas, né? Porque teve bastante notícia de São Paulo. Para começar, o CNM lá faz uma entrevista junto à CBF, uma live que ele faz com relação à atuação dos árbitros, e disse que o árbitro errou no clássico São Paulo e Palmeiras, que deveria ter expulsado o Abel. Agora é tarde, né? E não acho que talvez mudasse muita coisa. Mas mais um erro de arbitragem. E a arbitragem que puniu o Michel Araújo por uma declaração que ele disse que, no Majestoso, que o adversário jogava com 12, mais juiz, né? Só que o Zé Rafael lá no ano passado falou que o juiz roubou e não teve nenhuma punição. Então sabe, cara, é 2 pesos, 2 medidas, é incrível isso. E assim, é só o São Paulo não jogar, né, que vem bomba, né? É bomba atrás de bomba. Outra é também o Pedrinho, lembra do Pedrinho? Aquele que deu uma espancada na namorada dele? Então, ele tá pedindo revertão de decisão de rescisão e entrando na justiça contra o São Paulo para poder voltar a vestir a camisa de São Paulo. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Sabe? É inacreditável isso. Entendeu? Não tem lógica. O Marinho também faz isso no Flamengo. Sabe? E o Marinho, na verdade, não foi nem rescisão, foi afastamento, foi diferente. Continuaria a ganhar. E ele vai continuar treinando com o grupo e não vai jogar, porque o São Paulo não vai botar ele pra jogar, ainda mais tem muito mais gente melhor do que ele. E graças a Deus ele não faz mais parte dos desejos do São Paulo, né? O São Paulo desistiu do jogador, claro que tem que desistir, primeiro porque é mais do mesmo tá cheio nesse time aí. E outra, o São Paulo tá vendo 3 meses de direito de imagem, né? Paga primeiro quem joga pelo São Paulo, para depois poder buscar outros jogadores, né, cara? É sem noção total. A gente vai usar a receita dos jogos do Torino e do Palmeiras para poder cobrir essa situação. Se tivesse sido feito isso antes de dar os 3 meses, sabe? O Júlio Casares, como sempre, quebrando diversas promessas da sua campanha, entendeu? Falta de transparência total. E essa parada acaba contribuindo para os jornalistas fuçarem e descobrirem aí notícias sobre São Paulo. Uma delas foi essa. Cara, paga quem tá lá. O Dorival deixou bem claro. Em vez de vender, em vez de comprar, eu prefiro que mantenha os que estão. E para manter os que estão, tem que pagar o salário dos caras. Imagina eu tô trabalhando e todo mês eu recebo metade do meu salário. Pô, eu não vou ficar feliz, né? Ah, mas você sabe que o São Paulo tinha esses problemas. Não interessa. Salário é sagrado. Simples assim. Entendeu? Então, assim, essa parada tá dando um pouquinho de fogo no parquinho. Né? Você achava que a parada ia ser tranquila, mas são notícias atrás de notícias e nenhuma muito positiva, né, para ser sincero. E vamos ficar de olho, mas ele se comprometeu a pagar aí os direitos de imagem atrasado. Ainda mais também teve, por exemplo, a passagem do São Paulo pela Copa do Brasil, que também teve uma premiação. Por que não pegou ali e pagou? Sabe? Mas, como sempre, tudo no São Paulo não é as claras, são as escuras. Por exemplo, você não sabe quando o jogador vai voltar de recuperação. O Wellington parece que agora voltou a treinar em campo, mas você nunca sabe a previsão, não existe previsão. Você entra, mas não tem previsão de sair, é fantástico isso. Só no São Paulo Futebol Clube. Acabaram com a instituição São Paulo Futebol Clube, né? Claro que a gente torce para que os que estão recuperem, mas poxa, cada vez mais é um piso na bola mais do que a outra. A única coisa positiva é a questão do preço dos ingressos, que esperamos que o senhor Júlio Casares não mexa, né? E para fechar são as especulações, né? Caleri, Luciano, time mexicano bastante interessado no Caleri, estaria disposto a pagar a rescisão. Mas para isso o Caleri tem que aceitar. Acho que, como eu disse em vídeos anteriores, que ele está numa situação cômoda, porque ele é ídolo do São Paulo. Não cômoda, porque o São Paulo é um time em jejum, tem seus problemas, então assim, ele é a nossa identificação com a equipe, né? Cara que corre, que se sacrifica, seja jogo bom, seja jogo ruim, cara, é o tipo de jogador que a gente gostaria de que vestisse a camisa de São Paulo, gostaria que fosse 11 que nem ele, né? Então assim, tá na mais autoestima junto ao torcedor do São Paulo, né? Acho que ele, não sei, ainda renovou o contrato recentemente, não faria esse movimento, né? Ele pode ser aí a imagem da reconstrução do São Paulo Futebol Clube. Claro que não é fácil, né? Como eu falei, cheio de problemas anteriores, mas é a esperança que a gente tem como torcedor do São Paulo. Outro, Luciano. Proposta de futebol árabe e também do futebol mexicano, parece que são sondagens inicialmente, mas podem vir propostas assim como Caleri.
Luciano pra mim já é mais assim, também tem uma boa identificação com a torcida, mas assim, se sair, eu acho que faz menos falta que o Caleri, por exemplo. Entre os dois, prefiro aí a permanência do Caleri do que do Luciano. Mas eu gostaria que vocês deixassem seus comentários e sua opinião, tá ok? E, claro, a declaração do Dorival com relação a não querer perder ninguém, né? Vai ser claro que o São Paulo vai vender jogador, principalmente os meninos da base que estão na lista de favoritos, que é o Pablo Maia, Beraldo, Rodrigo Nestor e Natan. O Wellington só não está nessa lista porque ele se machucou, porque enquanto titular tinha a sondagem do Bayer Leverkusen, por exemplo. Então, assim, veremos, né? Eu acho que o Beraldo, São Paulo ainda tenta segurar mais um aninho, como fez com o Pablo Maia, para valorizar mais o jogador, porque tem jogado um bom futebol. E com relação ao Pablo Maia, acho que chegou a hora, né? Se vier uma proposta de 15 para cima, o São Paulo não tem como segurar, porque praticamente quase 70% do valor que o São Paulo necessita de venda de jogadores para fechar lá a seu balanço contábil. São Paulo precisa de 140 milhões de jogadores vendidos. Não tem um outro Antony nem outro Casimiro para ajudar, né? Mas veremos aí. Eu acho bem possível. Abrindo a janela, o Pablo Maia deve dar adeus ao São Paulo Futebol Clube. Em relação ao Beraldo, veremos também. Tudo depende da proposta, a verdade é essa. E o Natan não tem sido muito utilizado. Também tinha alguns interessados lá fora. Então, assim, né, pode também estar saindo, até porque você tem muito lateral direito. Não se esqueçam que existe o Orejuela, né, que só jogou 14 minutos com o Dorival. Então é isso. É o São Paulo aí que, apesar de não estar jogando, tá dando o que falar. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações colores, uma ótima quinta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.